a respeito desse texto que nós lemos. Eu quero expor a mensagem de Deus baseado em Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária, e ele foi para a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, uma cidade onde se ajuntavam ali povos de todas as nações. Todos os povos do mundo queria resolver alguma coisa e tinha que passar por Éfeso. Era uma cidade cosmopolita, ali se ajuntavam todos os tipos de pessoas, todos os tipos de gentes. Era uma cidade transeunte, pessoas passavam por ali, para resolver problema, para comprar, para trocar moeda, enfim, tinha que ser a cidade de Éfeso, uma cidade cosmopolita. Ali se ajuntavam todas as classes de pessoas do mundo ali. Então, por isso que havia ali muitas línguas, muitos idiomas, pessoas de todas as nacionalidades passavam por ali. Eram pessoas que vinham de todos os campos e que passavam, pessoas transitórias, que transitavam ali. Havia um fluxo muito grande de pessoas na cidade de Éfeso. E havia ali também muitas pessoas que já haviam falar de Jesus, pessoas que até judeus ou prosélitos, pessoas gentios que haviam se convertido ao judaísmo, que são chamados de prosélitos, e que estavam ali. E Paulo ali, ele se deparava com essas pessoas, com esses prosélitos, com alguns judeus, algumas pessoas gentios que haviam se convertido ao judaísmo, mas que nunca na vida havia provado do dom de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Eles jamais haviam experimentado ou tido essa experiência. Haviam pessoas ali que até haviam se convertido ao Senhor Jesus, mas ainda não foram batizados no nome do Senhor Jesus. E Paulo questionou: afinal, vocês foram batizados? Vocês já são batizados? Ah, fomos sim, fomos batizados no batismo de João. Eles não haviam sido batizados. Vocês não foram batizados em nome de Jesus? Não receberam o dom do Espírito Santo? Não receberam o dom de Deus? Não, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Haviam muitos transeuntes ali que até conhecia e tinha se convertido ao Evangelho, mas ainda não havia provado deste poder de Deus. E existe uma necessidade muito grande das pessoas buscarem este poder. Haviam muitos em Éfeso, muitos transeuntes ali, até cristãos, porque estamos falando da era cristã já, estamos falando do apóstolo Paulo. Jesus já havia concluído toda a obra redentora na cruz do Calvário. Estamos falando da nossa era cristã. E era impressionante como havia um grande número de pessoas que diziam professar a fé, mas ainda não haviam experimentado essa graça, este dom de Deus. Pastor, eles eram salvos? Sim, porque o que produz a salvação é o arrependimento. Mas nós temos que entender que nós necessitamos do dom de Deus, da armadura de Deus, do batismo com o Espírito Santo, deste avivamento, dessa capacitação, para também sermos úteis na vida de outras pessoas, porque só assim seremos realmente, de fato, instrumentos vivos nas mãos do Espírito Santo, para promover a edificação, a salvação e curas extraordinárias, porque é necessário que sejamos cheios, porque através do milagre, da cura divina, da libertação, destes sinais, as pessoas se arrependam dos seus pecados. E como eu dizia, era uma cidade cosmopolita, havia muitas línguas ali,
uma cidade transeunte, havia muitos transeuntes ali, é uma cidade cosmopolita, havia muitas pessoas que falavam vários idiomas ali, pessoas transitórias, que ali saía e voltava, e era necessário essa efusão do Espírito Santo na vida desses novos cristãos ali, tanto os prosélitos como também os gentios que haviam se convertido, mas que ainda não haviam provado deste poder, dessa glória de Deus, eles se encherem também da glória de Deus, para serem usados, para que esses transeuntes aqui pudessem também ser evangelizados. Então o apóstolo Paulo, vocês foram batizados? Sim, no batismo de João, mas João batizou para arrependimento, para o arrependimento de pecados. Agora falta o batismo em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo então batizou eles em nome do Senhor Jesus, e eles foram batizados. E quando o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre eles, eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles receberam o dom de Deus. E quando eles receberam este dom de Deus, eles começaram então a falar línguas e profetizavam. É gostoso receber o Senhor Jesus através do arrependimento, mas gostoso, irmãos, é quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo ele precisa ser buscado. Precisamos buscar isso. Precisamos desejar ardentemente este batismo. Mas pastor, eu já recebi Jesus, eu estou salvo. Se você se arrependeu de todo o seu coração, você é uma pessoa salva. Mas você não pode se contentar em apenas ficar sentado em um banco de uma igreja e ouvir a palavra. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa buscar este avivamento. Você precisa correr atrás. Você precisa pagar o preço e falar: Senhor, derrama sobre mim a efusão do Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Eu quero ser um instrumento de tuas mãos, Senhor. Eu quero também ser um canal de bênção. Eu quero também, Senhor, receber os dons espirituais para promover curas na vida daqueles que estão enfermos, para promover a paz. Eu quero ser um canal de bênção para impor as mãos e promover libertação na vida daqueles que estão oprimidos pelos vícios, para aqueles que estão sendo atormentados por Satanás. Porque não é qualquer pessoa que consegue fazer esta obra. Para realizarmos esta obra, é necessário sermos cheios do poder de Deus. Ter conhecimento apenas do cristianismo não é suficiente para expulsarmos demônios. Não é suficiente para operarmos sinais, prodígios e maravilhas. Ter um conhecimento teórico acerca do Evangelho, acerca de Cristo, não é suficiente. Pastor, como assim? Então prova. Lá em Éfeso mesmo havia essa necessidade, havia cristão ali, mas faltava poder, faltava intimidade, faltava o batismo no Espírito Santo. E Paulo começou ali então a operar sinais, prodígios e maravilhas. Glória a Deus. Paulo começou a fazer isso, e isso despertou na vida de alguns filhos de uns principais da sinagoga até um certo entusiasmo. Não, Paulo está fazendo isso, eu vou fazer também. Eu quero também expulsar demônio. Quem é que não gosta de ter poder? Mas para ter poder tem que buscar do alto. Não basta apenas você dizer: eu te expulso, Satanás, em nome de Jesus, e você não ter um relacionamento
com o Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus só vai ter poder na sua vida se realmente você conhecer, ter uma particularidade com o Senhor Jesus. E os filhos de Cefas, um dos principais das sinagoga, o sumo sacerdote, os filhos dele acharam aquilo lindo, acharam aquilo maravilhoso. Eu também vou expulsar demônio. Eu estou vendo muita gente expulsar. Esses 12 homens aqui, que foram cheios do poder de Deus, estavam ali expulsando o demônio, pessoas sendo libertas. 2 filhos de um sumo sacerdote. Eles fazem, vou fazer também. Eu também conheço Cristo, eu também conheço. E ousaram expulsar, e começaram a expulsar, né? Irmão, sabe o que aconteceu, né? Satanás, eu te expulso, em nome de Jesus que Paulo prega. Irmãos, sem relacionamento com Deus não adianta mexer com o diabo não, viu? Adianta não. Sem ter um comprometimento, sem estar preparado, é por isso que é importante o avivamento. Não vai mexer em casa de abelha sem estar com as roupas adequadas, e você vai sair dali arrebentado. Chama alguém profissional para mexer em casa de maribondo, em casa de abelha, alguém que esteja com aquela proteção, porque ele vai mexer e vai saber como mexer. E os filhos de Cefas foram lá. Eu te conjuro, em nome do Jesus que Paulo prega. Satanás olhou para ele e falou assim: eu sei quem é Paulo, eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, e vocês quem são? E vocês quem são? Aí sabe o que fez, irmão? Satanás pulou em cima dele ali, através daquele endemoniado, aquele homem, e bateu, espancou, rasgou a roupa. E aqueles homens tiveram que sair dali nu. Nós não podemos usar, como eles fizeram, num período muito grande, o nome do Senhor Jesus como um amuleto, como muitos fazem hoje. Pessoas que acham que podem fazer alguma coisa através só do nome de Jesus e não tem uma preparação. Estão usando o nome de Jesus como um amuleto. Pelo fato de acreditar em Jesus, pelo fato de crer que Deus tem poder, eles acham que pode guerrear contra Satanás. É por isso que é de suma importância você abrir o seu coração e buscar o Espírito Santo. Porque senão, irmãos, Satanás vai fazer a festa. O diabo vai fazer a festa. Nós não podemos subestimar Satanás. Como o pastor diz aqui, alguém subestimou Satanás. É que eu posso e aconteço. Quem é Satanás? Eu pego no rabo dele, eu rodo, jogo ele lá. Subestimou Satanás. Nós não podemos subestimar Satanás. O diabo, ele tem poder, ainda que seja um poder residual. O que é um poder residual? Satanás, enquanto estava com Deus, enquanto era um anjo de Deus, ele estava ligado à fonte. Ele estava ligado na fonte. Quando ele foi lançado, ele foi desligado da fonte. Mas ele continua em evidência, ele continua tendo poder, embora um poder residual. É como um ventilador. Quando está ligado, ele está rodando. Mas quando nós desligamos, a hélice continua girando por pouco de tempo, mas continua. Mesmo desligado da fonte, a hélice vai ficar por um pouco de tempo rodando. Isso se chama poder residual, irmãos. Satanás, ele tem esse poder, embora esteja desligado da fonte, mas ainda ele tem esse poder, ele continua ainda rodando. Ele continua ainda. Então nós não podemos subestimar. Nem o arcanjo Miguel ousou pronunciar palavras de maldição contra Satanás,
quando disputava o corpo de Moisés, foi isso que o apóstolo Judas disse: mas antes disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Então nós não podemos subestimar Satanás. Ele está vencido, pastor, está vencido. Ele foi derrotado, pastor, foi derrotado. Mas nós nos encontramos ainda numa grande batalha. Satanás ainda não está aprisionado. O diabo ainda não se encontra no inferno, como muitos te ensinaram errado. O diabo não está no inferno, meu irmão. Aonde que o diabo está? O diabo está nas regiões celestiais. Ele passeia, ele está na terra, ele vai para onde quer. Nós não podemos brincar. Naquela reunião com os anjos, Satanás vai e se apresenta também. Deus fala: por onde anda, Satanás? Está passeando por aí, rodeando a terra. Estão dando umas voltinhas por aí na terra aí. O diabo não está no inferno não, meu irmão. O diabo está em evidência, matando, roubando, destruindo, agindo, atuando. Não pensa você que o diabo mora no inferno. O diabo não mora no inferno. Ele habita nas regiões celestiais. Ele tem acesso à terra e às regiões celestiais. Aonde está a região celestiais? O que se encontra lá? Paulo explica o que se encontra lá, e Paulo ele tem poder de falar sobre isso, porque Paulo esteve lá. Paulo foi arrebatado até lá, e ele viu coisas inefáveis, ele viu coisas tremendas, coisas gloriosas. Paulo ele tem condições de dizer, e ele diz que nas regiões celestiais estão os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, estão todas as coisas ruins, e estão as coisas boas também. Tudo habita nas regiões celestiais. As batalhas da nossa vida se encontram nas regiões celestiais. Por isso que ele recomenda exatamente a igreja de Éfeso para se revestirem de toda a armadura de Deus. Ele traz essa recomendação. Irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira. Éfeso era dominada por uma deusa, a deusa Diana. Todo mundo reverenciava aquela deusa. Uma cidade totalmente voltada para o paganismo, para a idolatria, para a imoralidade. Havia uma batalha muito grande. Paulo está dizendo: nós vamos enfrentar grandes batalhas, grandes pelejas. E ele recomenda, quando escreveu para a igreja de Éfeso: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra o príncipe deste século, que tem agido, que tem atuado nos lugares espirituais em Cristo. Irmãos, precisamos nos armar até os dentes, se quisermos vencer. E Paulo, ele sente essa necessidade deste avivamento na vida desses irmãos, desses novos crentes que habitavam em Éfeso. Paulo, ele quer que todos sejam cheios do Espírito Santo, não apenas se conformar com um batismo do arrependimento, mas que todos sejam cheios do Espírito Santo. E ele impõe as mãos, e muitos recebem este poder, e começam a falar em línguas, e começam a profetizar. Foi daí que o Evangelho pôde ser propagado
na Ásia e em muitos lugares, porque, como eu disse, havia muitos transeuntes ali que estavam ali de passagem em Éfeso, e eles iam ali, ouviam a palavra de Deus, ouviam o Evangelho, saíam dali convertidos e espalhavam o Evangelho para as suas nações, para as suas cidades de origem. E Paulo começou a pregar nas sinagogas. Isso começou a incomodar. Isso começou a incomodar muita gente. Paulo pregou ali 3 meses na sinagoga em Éfeso. Só que ele não foi aceito. Já havia um bom número de discípulos. E eles não queriam, os doutores da lei, o pessoal da sinagoga não queriam saber do evangelho que Paulo estava propagando, estava pregando, estava ensinando na sinagoga. Paulo tentou por 3 meses, ficou 3 meses ali, pregando na sinagoga. É o que diz no verso 9: como alguns deles se endurecessem, não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, o que Paulo fez? Paulo retirou-se deles. Paulo teve que sair fora. Paulo falou: vocês não querem saber do arrependimento? Então, tchau. Nós temos que entender que tem um momento também que nós devemos parar. É verdade, irmãos. Paulo tentou 3 meses pregando, o povo endureceu o coração, não quis saber. Os religiosos de lá, os adeptos da Diana não quis saber, ninguém quis saber. Então Paulo falou: tchau. Pegou os discípulos dele, que havia se convertido, falou: vocês aqui também não ficam, porque senão vocês vão se corromper aqui. Vocês vão se corromper aqui. Porque, irmãos, aonde estiver um discípulo de Jesus, ele não pode estar na mesma convivência se a pessoa não professa a mesma fé, não prega a mesma fé. Para que eu vou ficar naquele lugar? Se aquele lugar que eu estou não tem a visão do reino, o que eu estou fazendo lá? O que eu estou fazendo lá? Então Paulo vai e retira os discípulos de lá. Aí nós vemos aqui que Paulo encontra uma escola, uma sala. A gente não sabe se é uma sala ou se é uma escola. E ele entra ali. Aquela escola pertencia a um certo tirano. Quem era este homem tirano? Este homem era um grande filósofo que habitava em Éfeso. E Paulo está ali. E Paulo se propõe a dar aulas ali naquela escola. E a Bíblia diz que aonde estia ali estudo de filosofia, agora Paulo vai propagar o reino de Deus ali naquela escola. Paulo era um homem doutorado, um homem culto, um homem letrado. Ele podia muito bem dar aula de filosofia na escola de Tirano, mas ele aproveitou aquele momento, ele começou a dar aula, e ele pregou para os filósofos de Éfeso, ele pregou para os transeuntes, ele pregou para aquele povo que visitava Éfeso. Durante 2 anos, Paulo anunciou o reino de Deus, o verdadeiro evangelho de Cristo. Durante 2 anos, Paulo deu aula naquela escola de Tirano, de um filósofo muito respeitado em Éfeso. A sinagoga, vamos supor, a igreja rejeitou o apóstolo Paulo. Paulo foi na escola do Tirano, pregou 2 anos ali, e o milagre aconteceu. Houve, irmãos, maravilhas, sinais, prodígio, grandes multidões de pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas se arrependeram. Muitas pessoas que iam ali provisoriamente resolver alguma coisa em Éfeso, ouvia, passava, viam Paulo pregar, não suportavam do poder de Deus, curas divinas, milagres. Pessoas que vinham de outro país, pediam
vinham lenços e aventais de Paulo. Eu preciso de um lenço, céu, para levar para a minha terra, porque eu quero que essa cura chegue até a minha família. É por isso que a Bíblia diz que lenços e aventais de Paulo eram levados. Esses transeuntes vinham para Éfeso, resolvia suas pendências, resolvia suas coisas, ouvia a mensagem, tinha que voltar para a cidade de origem, pegava os lenços, os aventais de Paulo, porque reconheciam o poder de Deus, viam o que Paulo fazia em nome do Senhor Jesus, e levavam esses lenços e aventais, e pessoas eram curadas, pessoas eram libertas através dos lenços e aventais de Paulo. Isso é avivamento, irmãos. Glória a Deus. Isso é o poder de Deus. O que nós aprendemos hoje agora? O tema é o avivamento pentecostal no Brasil. Este é o tema. O comentarista narrou aqui que da mesma forma que Deus agiu, atuou, o Espírito Santo atuou em Atos dos Apóstolos, Ele atua nos dias de hoje também. Ele continua atuando. O profeta Joel havia profetizado que este dom, que essa efusão não seria apenas para aquela época, para aquele povo, iria se estender para todos os tempos. Entendeu, irmãos? Esses sinais, essa glória, essa efusão, essa promessa não dizia respeito somente a eles, mas a todo mundo e a todos quanto o Senhor chamar. Essa promessa do Espírito Santo. Então essa promessa chegou até nós hoje. Fomos alcançados por essa promessa, por causa dessa profecia do profeta Joel, que há de ser que nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. E essa profecia não se dizia a respeito somente a eles, mas a todos quanto o Senhor o chamava. E chegou até nós. Mas para esse evangelho, para esse avivamento, melhor dizendo, para essa efusão chegar até o nosso Brasil, isso aconteceu primeiro, já estou falando agora do nosso século, do século agora passado, 1904. Em 1904 aconteceu um avivamento extraordinário no país de Gales.